Boa tarde, galera. Segue as notícias de hoje, 16 de dezembro de 2016. Pode ser, pode não ser. Primeira notícia: Márcio Faria, da Odebrecht, delatou Michel Temer. Segundo a Veja, em reportagem publicada ontem à noite, o delator disse à PGR que operacionalizou o repasse de recursos a pedido de Michel Temer e Eduardo Cunha. A Folha de São Paulo, hoje, repetiu a história. A assessoria de Michel Temer, questionada pelo jornal, admitiu que Eduardo Cunha levou um empresário ao seu escritório em 2010. E acrescentou: pode ser o referido senhor Márcio Faria, mas não pode garantir. Só Eduardo Cunha é capaz de esclarecer de uma vez por todas o episódio. Segunda notícia: Temer é imune. O delator Márcio Faria disse que se reuniu com Michel Temer e Eduardo Cunha para combinar repasses da Odebrecht. O relato desgasta ainda mais o presidente da República. Mas ele não pode ser cassado por causa disso, porque o fato ocorreu em 2010, antes que ele assumisse o mandato. O STF está impedido de processá-lo. E o TSE apura crimes cometidos durante a campanha em 2014. Terceira notícia: Beckenbauer Rivelino derruba o governo. Só a velha VTPB pode derrubar Michel Temer. O Ministério Público Eleitoral encontrou fortes traços de fraude e desvio de recursos na quebra de sigilo bancário das gráficas VTPB, Focal e Rede segunda-feira, dizem os procuradores, em documento reproduzido pelo Estadão. O resultado da análise da movimentação bancária é convergente com os resultados obtidos pelos peritos do juízo no laudo pericial N1/2016. Neste laudo, uma das conclusões em comum às empresas Focal, VTPB e Rede segue é que, ante a falta de documentos que atestem a entrega efetiva de todos os produtos e serviços contratados pela chapa presidencial eleita, nesse contexto, identifica-se uma linha de investigação que sinaliza o desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não os de campanha. Michel Temer está com medo dos delatores da Odebrecht na Lava Jato, mas ele corre mais riscos com Beckenbauer Rivelino e Carlão Cortegoso no TSE. Quarta notícia: Dias Toffoli sob suspeita. O Ministério Público Federal quer impedir Dias Toffoli de julgar Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo. De acordo com mensagens de celular e e-mails apreendidos pela PF, Dias Toffoli tem amizade íntima com Carlos Gabas, outro ministro de Dilma Rousseff investigado na Custo Brasil. O Estadão apurou que documentos sobre o caso, mantidos em sigilo, foram enviados na semana passada pela Procuradoria da República em São Paulo ao gabinete de Janote, ao qual caberá decidir se requer ao Supremo a suspeição do ministro. Quinta notícia: Fiat Fux. Luiz Fux disse que cumpriu seu dever de ofício ao rejeitar o AI-5 da Orcrim. Ele explicou para o Globo como era uma proposta de iniciativa popular, com 2 milhões de assinaturas que expressavam a vontade da sociedade, e introduziram nela temas que não estavam tratados pela mesma. Ela foi completamente desfigurada. Ela tinha de ser votada admitindo-se eventualmente emendas pertinentes que dissessem respeito ao tema que o projeto veiculava, ou seja, medidas contra a corrupção. Inseriram tópicos que nada têm a ver com o que se estava discutindo. O rito adotado não foi o correto. A Câmara tinha que se reunir no plenário e apreciar o projeto de lei da iniciativa popular. Sexta notícia: mais frágil do que aparenta. Cláudio Fristach, economista da consultoria Inter.b, ao Globo, sobre o pacote econômico anunciado ontem. Quando o governo adota essas medidas é que ele está possivelmente vendo que a situação da economia é mais frágil do que aparenta ser. São medidas fundamentalmente para conter a possibilidade de recessão em 2017. Sétima notícia: PF pega Malafaia. O pastor Silas Malafaia foi conduzido coercitivamente pela PF. Segundo a Folha de São Paulo, ele é um dos investigados da Operação Timóteo, que apura desvios nos royalties do petróleo. Ele teria participado da lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido valores do principal escritório de advocacia responsável pelo esquema. Ele é suspeito de emprestar contas da instituição dele para ajudar a ocultar dinheiro. Oitava notícia: Previdência. Flexibilizando as idades. O Globo reforça que o governo admite mexer no corte por idade no texto da reforma da Previdência enviado ao Congresso.
A ideia é derrubar de até 50 anos para homens e 45 anos para mulher para enquadrar os trabalhadores nas novas regras. Somente quem ainda não entrou no mercado de trabalho, acrescenta a reportagem, seria atingido integralmente pelas mudanças, que prevêem idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, com 25 anos de contribuição no mínimo. Nona notícia: delatar quem? Sérgio Cabral quer delatar. A Folha de São Paulo diz que, no Paraná, ele contratou a advogada Alice Brandão, que fez a delação de Nestor Cerveró e atua nas negociações de João Santana e Mônica Moura. A questão é saber quem ele pode delatar. 10ª notícia: Alves não é Calheiros. Henrique Alves entrou em contato com o antagonista, para negar que tenha fugido do oficial de justiça. Investigado por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, ele afirma que a oficial de justiça foi à sua casa, na quarta-feira da semana passada, não o encontrou e deixou seu telefone. Henrique Alves, então, marcou de encontrá-la 2 dias depois, na sexta-feira, no escritório do seu advogado, onde foi intimado. Quando recebi a intimação, era dia de meu aniversário, disse Henrique Alves. Henrique Alves, portanto, não é Renan Calheiros. Fonte: o antagonista.